Há 7 anos, fiz uma lista com os 6 personagens mais fortes de Bully, um dos jogos mais incríveis e sensacionais da história, que marcou minha vida e talvez a sua também, lá na era de ouro do PS2. Naquela época, escolhi apenas os NPCs que apareciam com mais frequência ao longo da história, e hoje gostaria de trazer mais detalhes sobre esses 6 alunos da Bullworth Academy, porque esse jogo, e esse vídeo, em particular, foram o que me encorajou a criar meu canal. E até hoje, meu canal não tem um rumo definido, pois não queria me prender a nenhum nicho, mas estou planejando mudar isso no futuro, porque, admito, isso acabou me prejudicando. Então, pega seu cafezinho com leite, seu achocolatado, ou até aquele cafezinho preto se preferir, e bora reviver a nostalgia. Vamos nessa! A lista vai começar do mais fraco para o mais forte, sem perder a essência daquele vídeo. E para começar temos Damon West. Damon West é o clássico brutamontes de escola americana que acha que o mundo gira ao redor do time de futebol, e por tabela, ao redor dele. Musculoso, de postura arrogante e sempre vestido com a típica camiseta dos jocks, ele parece ter saído direto de um manual de como ser o clichê mais irritante da sua escola. Sua função: intimidar, se exibir e garantir que ninguém esqueça que ele é o rei da Bullworth Academy, pelo menos na cabeça dele. Personalidade: Damon é a definição de peito estufado, cérebro em modo avião. Extrovertido e impulsivo, ele resolve tudo no grito ou no soco, especialmente quando acha que sua preciosa hierarquia de jocks está ameaçada. Competitivo, até o último fio de cabelo, ou o que sobrou, porque ele mantém um corte prático de quem só pensa em esportes. Damon tem um talento natural para ser irritante. Ele é o tipo de cara que chamaria um nerd de magricela, enquanto tenta flexionar o bíceps e contar quantas vezes ele fez gol no último jogo. Camadas? Só se for de músculo. Se você espera encontrar alguma profundidade em Damon, boa sorte. Ele é tão direto quanto uma bola de futebol sendo chutada. Força bruta, zero nuance. Ainda assim, há um quê de lealdade em sua personalidade. Ele é fiel aos amigos e ao time, mesmo que isso signifique bancar o capanga. E, sejamos honestos, quem nunca torceu para ver o valentão aprender uma lição de humildade? Curiosidade aleatória. Apesar do discurso de Sou Maioral, Damon não é exatamente um gênio. Alguns diálogos deixam claro que ele tem mais força nos braços do que neurônios no cérebro, o que rende momentos cômicos involuntários. Quer uma prova? Basta ver ele se perder em suas próprias provocações. E no futuro, se Bully 2 existisse, Damon provavelmente seria aquele jockey que nunca superou o colégio. Talvez a gente o encontre trabalhando como segurança de boate ou tentando ser coach motivacional no Instagram, falando sobre como os dias de glória moldaram seu caráter. Ou, quem sabe, ele aparece como um rival mais maduro, tentando ajustar suas prioridades. No fim, Damon é aquele cara que você ama odiar. Ele é a personificação do valentão, que acha que a força resolve tudo, até perceber que o mundo não funciona assim. Em quinto lugar na hierarquia de força, às vezes na frente do próximo e outras atrás, vem Edgar Munson. É o tipo de personagem que parece ter saído de um filme de apocalipse suburbano. Líder dos Townies, aquele grupo de rejeitados e desajustados que vive fora da bolha social da Bullworth Academy. Ele é o chefe de uma gangue que não tem nada a perder, o que o torna um adversário mais perigoso e, claro, mais interessante. Com sua aparência desleixada e comportamento intempestivo, Edgar é o produto do abandono, da raiva e da determinação de sobreviver em um mundo que o descarta. Personalidade rebelde com propósito. Edgar não é só rebelde sem causa. Ele tem um rancor legítimo contra as elites de Bullworth, especialmente os preps. Para ele, os Townies são a resistência contra o sistema que os oprime. Claro, isso não significa que ele é um herói revolucionário. Edgar tem a moralidade de um anti-herói. Ele lidera roubos, vandalismos e brigas, mas com uma paixão que faz tudo parecer quase justificável. Ele é confiante, carismático e estrategista, o que explica por que os outros Townies o seguem. Se Damon West lidera pela força bruta, Edgar lidera porque sabe como inspirar seus aliados ou pelo medo de ser traído. Postura. Ele se move com uma confiança que vem de anos vivendo em um ambiente hostil, como se dissesse: nada do que você fizer vai me quebrar. Camadas de ressentimento. Edgar é mais do que apenas um líder rebelde. Ele é o reflexo de uma sociedade que deixou pessoas como ele para trás. Ele carrega no olhar um misto de ódio e frustração. O tipo de expressão que só quem foi esquecido entende. Ele odeia os ricos por sua hipocrisia, os populares por sua arrogância, e até mesmo os professores, que ele vê como cúmplices de um sistema. Mas, ao mesmo tempo, Edgar é um sobrevivente. Ele encontrou nos Townies um lar improvisado, uma família disfuncional que ele lidera com punhos de ferro. Essa dualidade é o que o torna tão fascinante. E Edgar Munson não é só mais um cara para você derrotar. Ele é um lembrete de que todo sistema tem suas falhas e que os esquecidos sempre encontram uma maneira de lutar de volta. Aqui ele só está à frente mesmo, não sabendo que ele perde em força do Edgar.
pelo fato de ele ser do sistema e ter vencido mesmo. Darby Harrington é o epítome do playboy mimado que acha que nasceu com uma coroa na cabeça. Líder dos preps, ele carrega a bandeira da arrogância e do elitismo na Bullworth Academy como se fosse um troféu de polo. Se Edgar Munson é o resultado do abandono, Darby é o resultado de muito excesso. Excesso de dinheiro, excesso de privilégios e, claro, excesso de ego. Personalidade de herdeiro, com déficit de humildade. Darby não anda. Ele desfila, como se a escola fosse uma passarela feita para ele. Ele não fala. Ele discursa, com um tom de superioridade que parece querer lembrar todo mundo que o dinheiro resolve tudo. Sua arrogância é do tipo que faz até o mais paciente dos monges querer enfiar uma bomba de fedor na cara dele. Ele é manipulador, estratégico e calculista. Darby sabe usar sua influência e a conta bancária da família para manter os preps sob controle e garantir que ninguém se atreva a desafiar sua realeza autoimposta. Ele é aquele cara que paga outros para sujar as mãos, mas não tem problema em entrar na briga se for para defender seu orgulho. E sua reputação, aparência e estilo de vida. Visual. Sempre impecável, Darby se veste com o uniforme dos preps, incluindo aquele suéter amarrado nos ombros, que grita: "Eu jogo golfe aos domingos e humilho pobres nas horas vagas." Seu cabelo é penteado com precisão cirúrgica, porque, claro, até o vento respeita um Harrington. Darby é mais interessante do que parece à primeira vista. Ele tem um orgulho enorme da herança Harrington e vive sob a pressão de manter a imagem impecável da família. Essa obsessão por status é o que o torna tão rígido e intolerante. Ele não pode falhar, porque isso seria uma mancha eterna no legado Harrington. Essa pressão faz dele uma bomba relógio emocional. Darby é movido pelo medo de ser irrelevante, o que justifica, mas não desculpa seu comportamento tóxico. Em Bully 2, Darby poderia ter um arco de vilão caído. Talvez seu império desmorone após escândalos financeiros na família Harrington, forçando a enfrentar a dura realidade de não ser mais o rei da colheita. Ele poderia se tornar um antagonista com sede de vingança, tentando recuperar sua glória perdida enquanto descobre o que realmente significa a liderança. Johnny Vincent é o tipo de cara que acha que está vivendo em um filme de máfia dos anos 50. Líder dos Greasers, ele mistura carisma de bad boy com uma possessividade tão tóxica que você quase consegue sentir o cheiro de graxa e drama cada vez que ele aparece. Se Darby Harrington lidera pelo dinheiro e Edgar Munson pela sobrevivência, Johnny comanda pelo puro poder do ego. Personalidade. Johnny é confiante, mas não no bom sentido. Ele tem aquela atitude de rei do ferro velho e gosta de ser o centro das atenções. Mas a verdade é que ele tem um calcanhar de Aquiles bem evidente: Lola. Sua obsessão por ela beira o patológico, e ele está constantemente em guerra com qualquer um que, segundo ele, olhe demais para sua garota. É uma mistura de líder carismático com namorado ciumento que não confia nem na própria sombra. Apesar disso, Johnny é extremamente leal aos seus amigos Greasers, tratando-os quase como uma família. Ele é o cara que você quer ao seu lado em uma briga, desde que você não esteja olhando para Lola, claro. Você sabe que está na mira de Johnny quando ele inclina a cabeça e solta uma frase como: "Você acha que é melhor do que eu, palhaço?" Por baixo da pose de durão e líder de gangue, Johnny é mais vulnerável do que gosta de admitir. Sua obsessão por Lola é, na verdade, reflexo de sua insegurança. Ele sabe que o mundo não dá muito valor para caras como ele, os que consertam carros, e vivem à margem do glamour dos preps. Johnny luta para manter seu orgulho e sua posição porque, sem isso, ele teme ser irrelevante. Ele também é mais esperto do que parece, sempre planejando como manter a coesão entre os Greasers e tentando se impor em conflitos com outros grupos. Mas suas decisões são frequentemente impulsivas, guiadas pela emoção, especialmente quando o assunto é sua dona do coração instável. Curiosidade aleatória. Johnny é surpreendentemente poético em alguns momentos. Ele pode ser ouvido soltando frases que misturam filosofia barata com declarações melodramáticas sobre amor e traição. E no futuro, em Bully 2, Johnny poderia ter um arco de amadurecimento interessante. Talvez ele descubra que Lola nunca foi sua de verdade e comece a questionar suas atitudes possessivas e sua visão de mundo. Mano, com esse aqui, não pode brincar uns dos poucos a desbancar nosso primeiro lugar. Biff Taylor é o braço direito perfeito para Darby Harrington. Grande, musculoso e completamente dedicado ao líder dos preps. Ele é o tipo de cara que combina um queixo tão quadrado quanto seu pensamento e uma devoção tão cega ao elitismo que parece ter sido moldado diretamente pelos deuses dos clichês escolares. Biff não é apenas um prep típico. Ele é o prep musculoso, o tanque de guerra pessoal de Darby, sempre pronto para esmagar quem ousar ameaçar o reino dos Harrington. Personalidade. Força bruta, com um toque de nobreza. Biff não pensa muito. Ele obedece. Seu papel no grupo dos preps é claro. Ele é o protetor da realeza,
o guarda-costas informal de Derby e o executor de qualquer decisão que envolva esmagar quem estiver abaixo na hierarquia, ou seja, praticamente todo mundo. Ele gosta de exibir sua força, mas nunca tenta roubar os holofotes do líder. Afinal, ele sabe o lugar dele e esse lugar é onde Derby mandar. Curiosamente, Biff é educado de um jeito que chega a ser irritante. Ele pode quebrar seu nariz e, em seguida, pedir desculpas pelo incômodo. Ainda assim, Biff não é cruel por natureza. Ele é um valentão porque o grupo exige isso, mas parece ser um cara que segue as regras e evita conflitos desnecessários fora da sua... Ele é um reflexo do ambiente em que cresceu. Privilegiado, mas moldado para ser um soldado. E 2, Biff poderia ter um arco de crise de identidade interessante. Talvez ele comece a perceber que está preso à sombra de Derby e questione se sua lealdade realmente vale a pena. Ele poderia até se tornar um aliado improvável do protagonista, mostrando que por trás dos músculos e da lealdade cega, existe alguém que quer encontrar um propósito próprio. Biff Taylor é o tanque de guerra dos preps, disciplinado, brutal e previsível. Mas, sob toda aquela musculatura e o suéter impecável, existe um cara que talvez só queira ser mais do que o cara que Derby manda atacar. Ou talvez ele só queira continuar esmagando narizes com elegância. Quem sabe? Eu só sei que já vi ele deitar o primeiro lugar desse lista algumas vezes. Russell Northrop é praticamente um tanque de guerra ambulante. Líder dos bullies, ele é o valentão definitivo da Bullworth Academy, com mais força do que cérebro e um apetite insaciável por brigas. Grande, musculoso e com uma presença que faz até os professores pensarem 2 vezes antes de chamar sua atenção, Russell é a personificação do problema à vista. Apesar disso, ele não é apenas um brutamonte sem alma hustle, tem um lado surpreendentemente leal e até mesmo ingênuo que o torna, de certa forma, cativante. Personalidade. Russell gosta de impor respeito pelo medo. Ele se comunica com frases curtas, muitas vezes berradas, como Russell esmaga, e outras pérolas do tipo. Para ele, a violência é a solução mais prática para qualquer situação, seja porque alguém olhou torto para ele, ou porque decidiu existir no mesmo ambiente. Mas, por trás dessa fachada de troglodita, Russell é uma figura quase infantil em sua lealdade e simplicidade. Ele é o tipo de cara que, se você conquistar, vira um aliado extremamente fiel, disposto a quebrar quantas caras forem necessárias para proteger você. Ele não é mau por essência, apenas um pouco. Limitado, no departamento de processamento de emoções e ideias complexas. Aparência e estilo de vida. Visual. Russell é imenso. Ele se destaca por sua estatura e musculatura, que fariam até um jogador profissional de rugby pensar 2 vezes antes de mexer com ele. Com roupas simples e desgastadas, ele não se preocupa em parecer elegante, até porque seu tamanho já é mais intimidador do que qualquer jaqueta de couro. Postura. Sempre meio curvado, com punhos cerrados, como se estivesse pronto para uma briga a qualquer momento. Ele anda como se o chão de Bullworth fosse frágil demais para suportar seu peso. Russell é simples, mas não estúpido. Ele entende de lealdade e hierarquia, mesmo que sua maneira de demonstrar isso seja socando alguém. Quando Jimmy finalmente quebra a barreira de medo que separa os dois, Russell se revela uma figura protetora e surpreendentemente doce. Ele valoriza muito quem o respeita e o trata bem, algo raro no ambiente hostil da Bullworth. Há uma vulnerabilidade em Russell que surge em momentos inesperados, como quando ele hesita em confrontos emocionais. Isso torna mais do que apenas um valentão genérico. Ele é um reflexo de como a força bruta, muitas vezes, é uma armadura para inseguranças e solidão. Curiosidade aleatória. Apesar de toda sua brutalidade, Russell tem hobbies curiosamente infantis. Ele gosta de coisas simples, como brincar com animais, embora isso possa envolver um pouco de força excessiva, e pelo que podemos inferir, provavelmente adoraria um quebra-cabeça, desde que alguém explique como começar. E no futuro, em Bully 2, Russell poderia ter um papel mais profundo como o gigante gentil do jogo. Ele poderia ajudar o protagonista em missões que exijam força bruta, ou até proteger personagens mais vulneráveis. Um arco de desenvolvimento interessante seria explorar como Russell lida com a transição de ser temido para ser respeitado, e como ele descobre que existem outras maneiras de resolver problemas, além do famoso Russell esmaga. Russell Northrop é um personagem que prova que nem todo valentão precisa ser completamente desprezível. Ele é uma mistura fascinante de brutalidade e inocência, o tipo de cara que você quer do seu lado porque, convenhamos, ele é capaz de literalmente esmagar qualquer problema. Meu muito obrigado pra quem ficou até aqui, espero que gostaram da lista, o que pra mim são os 6 mais fortes de Bullworth Academy, mas comentem aí pra vocês quais são os alunos mais fortes na opinião sua. Bora deixar 15 likes pra fortalecer, obrigado e fui, até a próxima.